Um privilégio que nós temos de meditar na palavra de Deus. Ontem nós paramos falando a respeito de Noé. Quando ele entrou na arca, Deus fechou a arca, então Deus salvou a ele e sua família. E agora vamos dar continuidade através de Gênesis 8 até o capítulo 11. Nós vamos ler esses capítulos todos. Nós estamos seguindo essa meta, de lermos toda a Bíblia. Vai durar um pouquinho mais do que um ano. Se você começou por esse vídeo, volta lá no princípio. Eu vou ler de segunda a sábado, sendo que o domingo eu vou deixar um dia livre para que você possa recuperar o vídeo que você não assistiu, ou até poder meditar um pouco mais naquele versículo, naquele capítulo que mais te chamou a atenção. Combinado? Depois não esquece de dar o seu gosto nesse vídeo e fazer um comentário nele, tá bom? Porque ele ajuda a propagar ainda mais esse vídeo para mais pessoas poderem assistir também esses vídeos e poder ser ajudada, através da palavra de Deus. E antes de tudo, antes da gente começar a ler, vamos pedir a direção do autor dela, Meu Deus e meu Pai, eu peço que, em nome de Jesus, o Teu Espírito esteja aqui conosco, esteja com essa pessoa que medita comigo, para que possamos compreender a Tua vontade através das Tuas palavras. Que assim seja. Ele começa: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. O comentário diz assim: lembrou-se Deus de Noé. Depois de 40 dias de dilúvio, tudo ficou devastado. Já não restava nenhum ser vivo na terra, a não ser os que estavam na arca. Passados 150 dias, Deus se lembrou de Noé, da família dele e de todos os animais na arca e fez as águas baixarem. Isso mostra que quando enfrentamos dilúvios de problemas, injustiças e perseguições, devemos confiar no caráter justo e fiel do nosso Deus, pois o Senhor jamais falhará com aqueles que possuem aliança com Ele. Quer dizer, Deus, Ele se lembrou novamente de Noé e ali fez com que o sobrenatural acontecesse. Assim como a destruição de toda a terra, e de todo ser vivente foi uma obra dele, mas resgatou, porque ele viu em Noé uma condições de salvá-lo. Então assim também agora Deus se lembrou dele para voltar à normalidade da vida. E aí continuando ele diz: cercaram-se também as fontes do abismo e a janela dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra. Ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Fica próximo do Iraque. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E um detalhe que eu não sabia e descobri recentemente é que essa janela não é na lateral, era no teto. Engraçado, Mas tem um sentido espiritual muito forte. Porque como a arca ela era toda fechada, por causa das águas, então o único lugar que eles poderiam receber a luz solar, o único lugar que eles tinham como uma janela era justamente no teto. Que isso mostra, isso reverte a nossa memória, a nossa mente, que para onde nós devemos olhar, Nós não temos que olhar para as laterais, nós temos que olhar para o céu. O nosso socorro vem de Deus. E aí segue o 7. E soltou um corvo, que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca.
E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, ao 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: saí da arca, tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Quer dizer, teria que ter a direção de Deus, né? Não, eles não iriam sair por conta própria. Quer dizer, ele esperou, ele aguardou o momento certo, né? Porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento certo. Nós não podemos querer adiantar uma coisa e nem atrasar outras. Nós temos que esperar a vontade de Deus. Então, assim como Deus fechou a porta da arca, Deus também abriria para eles saírem. E Deus sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente está enfrentando um momento de dificuldade, naquela hora a gente não entende por que a gente está enfrentando aquilo. Mais para frente vamos entender. No 16, sai da arca tu com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, e toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O comentário do bispo diz assim: edificou Noé um altar. Essa foi a primeira ação de Noé ao sair da arca com a família dele. Levantar um altar ao Senhor para oferecer holocausto. Deus aspirou o cheiro suave produzido pela queima da gordura dos animais e se agradou, abençoando Noé e sua casa. Deus aspira o louvor sincero daqueles que o amam, se submetem à sua palavra e sacrificam a própria vida em seu altar. Que diferença, né? Noé fez o seu sacrifício oferecendo-se para Deus, né? E também como agradecimento, porque Deus havia salvo ele e a sua família. A gratidão é a coisa mais importante que tem. E nosso reconhecimento de quem faz todas as coisas, né? Então, ele ao sacrificar estava reconhecendo, honrando a Deus com o seu sacrifício, né? A sua entrega. Quer dizer, o nosso sacrifício, a nossa entrega, nos aproxima ainda mais de Deus. Quando nós erramos, quando nós temos más intenções, isso só nos afasta ainda mais de Deus. Então, Deus ele fala, né, que ele fala do coração. Ele diz assim: não voltarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Quer dizer, a natureza humana, ela é corrupta, naturalmente. Ela é adâmica, né? Aquela natureza que levou Adão a comer da fruta, aquela natureza má, aquelas más escolhas, continua no ser humano. Mas quando nós morremos para as nossas vontades, então nós vamos viver pela vontade de Deus. Agora vamos para o capítulo 9 de Gênesis. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar.
nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, aqui está um detalhe, né? Aqui em Portugal se fala cabidela, né? Por exemplo, arroz de cabidela, que vai sangue. Então, isso não deve ser comido, né? Normalmente no Brasil a gente chama de chouriço, se eu não estou em erro, aquela salsicha, né? Que vai com sangue. Não comemos, né? Nada que vai com sangue nós ingerimos por causa disso aqui. Aí ele diz o 5: certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal, e requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Era a morte, né? Quando se matava alguém. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: e eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. O comentário do bispo diz: estabeleço a minha aliança convosco. Isso aconteceu após o dilúvio. O Senhor Deus prometeu que não mais destruiria a terra e os seres viventes. O arco foi o sinal que marcou esse compromisso assumido por ele, e ainda hoje podemos vê-lo no céu após a chuva. De fato, depois da aliança com Noé, Deus nunca mais destruiu a terra, ainda que não lhe faltem motivos para isso. Ele tem mantido a palavra dele, pois é Deus justo, verdadeiro e reto. Então, quando nós olhamos para o arco-íris, né? Quando nós vemos ele é o símbolo dessa aliança, né? Essa aliança que foi estabelecida entre Deus e os homens. Hoje em dia pegaram esse arco-íris e eles deturpam a imagem dele, né? Mas esse arco-íris de várias cores, ele denota, na verdade, a aliança que Deus estabeleceu com o ser humano. A aliança de Deus com os homens, de não mais destruir a terra com a água. Quando você vê, então, esse símbolo nos céus, você está vendo a aliança de Deus com os homens. Maravilhoso, né? 18. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. E Cão é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e deste se povoou toda a terra. E começou a Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube
o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos sejam os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. O comentário do bispo diz assim: Cão viu a nudez do pai. Cão deveria respeitar e honrar o pai e não expor a vergonha dele aos irmãos. O mesmo deveria acontecer dentro das igrejas. Ninguém deve espalhar os erros dos seus líderes espirituais e muito menos dos próprios irmãos, pois nem todos têm estrutura espiritual para suportar tamanha carga e por isso acabam se escandalizando. No caso da nudez de qualquer oficial da igreja, pastor, bispo, auxiliar, obreiro e etc., o que se deve fazer é levar o erro ou o pecado cometido ao conhecimento da direção da igreja, não para que haja julgamento ou condenação, mas salvação. Esse é o procedimento correto para que se mantenha a ordem e a disciplina na igreja do Senhor Jesus. Esse é o maior erro, por exemplo, quando hoje em dia as pessoas veem os erros dos outros e o que normalmente elas fazem. Aqueles que já estão movidos de ódio, né? O coração estão manchados de mágoa, eles vão para a rede social vomitar isso aí tudo e eles começam a falar mal de um, de outro. E as pessoas, elas não sabem julgar corretamente e elas acham que todos são iguais. Por exemplo, a Igreja Universal é difamada no mundo inteiro. Há vários escândalos e o Senhor Jesus nos advertiu quanto a eles, que haveria escândalos. Então não há nenhuma novidade quando surge uma queda de um bispo, de um pastor, porque esses escândalos iriam acontecer. Naturalmente, o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Então, quando nós sabemos de um escândalo, o que nós temos que fazer? Espalhá-lo? Não, isso é a atitude errada que ele fez e foi amaldiçoado. A nossa atitude tem que ser a dos dois, né? Que quando soube, ao invés de continuar falando, né, espalhando, disseminando a fofoca, eles cobriram. Assim temos que ser nós. Nós podemos sim, claro, não é fofoca, quando você vê uma má atitude, um caráter mau de alguém e você leva a autoridade, né? A autoridade daquela pessoa. Você reporta ele, falando: olha, essa pessoa, eu vi ele fazendo isso, entrando em tal lugar. E não me parece coerente o que ele fez. Então você está reportando algo correto. Diferente de você sair falando para as pessoas: ó, você sabe do fulano? Normalmente é assim, né? Ó, você sabe o que aconteceu com fulano? Não, você nem vai acreditar. Aconteceu isso, fez isso, ele fez aquilo, falou aquilo, o outro falou aquilo. Isso é fofoca, porque você só quer ter assunto para falar com as outras pessoas. Normalmente quem não fala dos outros não tem assunto com ninguém. Pode observar isso. Agora o capítulo 10, eu até aqui puxei o comentário do bispo, ele diz assim: ó, as gerações dos filhos de Noé. Esse capítulo mostra a origem das nações que surgiram a partir de Noé e os filhos dele, Sem, Cão e Jafé. Então começa no 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarmar. Desculpa a minha pronúncia, mas é difícil pronunciar esses nomes aqui. O comentário do bispo diz assim: ó, os filhos de Jafé, os descendentes de Jafé, são tradicionalmente vistos como os ancestrais dos europeus e de algumas nações orientais. E aí, seguindo aqui, ele diz: e os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cão são Coxe, Mizraim, Pute e Canaã. E aí o comentário do bispo diz assim: os filhos de Cão.
os descendentes de Cã se estabeleceram na África em áreas próximas ao Oriente Médio, tornando-se os pais dos povos dessas localidades. A Bíblia chama o Egito, por exemplo, de terra de Cão. E eles se fixaram também no território que veio a se chamar Canaã, lugar que mais tarde se tornou a pátria dos judeus. Seguindo para o 7. E os filhos de Cuxi são Sebá, Ávila, Septá, Ramá, Sabteca, e os filhos de Ramá, Sebá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Neobote, Ir, Calá, e Razém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Misraim gerou a Ludim, Anamim, e Labim e Naphtuim, a Patrocim e a Casluim, donde saíram os filisteus e os Cafotorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gegazeus, e os Eveus, os Arqueus e os Sineus. Lembra que esse povo aqui foi contra o povo de Israel, né? Gideão teve que lutar contra eles. E os Avadeus, os Zemareus e os Amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Veja como é que o ser humano se destrói, né? Eles eram todos irmãos da mesma família, mas se tornaram inimigos grandiosos e odiosos entre eles. 19. E foi o termos dos cananeus, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adamá, Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. E Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, o filho mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Asfaxade, Lud e Arã. E os filhos de Arã são Uz, Ru, Jeter e Mas. E Asfaxade gerou a Selá, e Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e os nomes de seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almoda, e Selefe, Arzarmave e Gerá, e Odarão, e Uzal e Dicla, a Obal, a Abimoal, Sebá, cada nome, a Ofir, a Ávila e a Jobade. Todos estes foram os filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Massa, indo para Zefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, nas suas terras, segundo as suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram divididas as nações da terra depois do dilúvio. O comentário final de Sem foi o escolhido de Deus entre os filhos de Noé. Os descendentes dele povoaram as regiões da Ásia, do mar Mediterrâneo ao Oceano Índico, e ocuparam um grande território entre os locais onde os descendentes de Cã e Jafé se estabeleceram. Sem é antepassado de Abraão e de todo o povo hebreu. E agora, para nós terminarmos, nós vamos ler o capítulo 11 de Gênesis, que diz assim: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal.
e disseram: Eia, edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Eia, façamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. E assim o Senhor espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessou de edificar a cidade. E por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O comentário do bispo diz: uma cidade e uma torre. Deus mandou que o povo se espalhasse pelo mundo, mas um homem rebelde chamado Nimrod, neto de Cão e o filho que Noé havia amaldiçoado, incitou o povo a construir uma cidade e uma torre, contrariando a ordem divina. O objetivo dele era estabelecer um reinado para dominar as pessoas. Porém, o Senhor interviu, confundindo a língua de todos. Ninguém se entendia, e assim eles se espalharam pelo mundo. Prevaleceu a vontade do Eterno e não a arrogância dos homens, o orgulho e a essência e a personificação do próprio diabo. Então, a intenção daquelas pessoas não era pura, não era boa, né? Não era estar próximo de Deus. A intenção eram outras, né? É como a pessoa, como Deus, ele alertou, né? O Senhor Jesus, o lobo vestido de ovelha, né? Então, a aparência era de ovelha, mas no fundo havia um lobo por trás. Então, essa intenção deles fazerem essa torre, a Torre de Babel, não foi uma boa ideia, né? Foi uma boa ideia para os homens, mas a intenção do coração de quem iniciou não era boa. Por isso que Deus fez o que fez. Aí, seguindo aqui a ordem, ele diz assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, pois anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou Arfaxade 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Selá depois que gerou a Éber 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleque. E viveu Éber depois que gerou a Peleque 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleque 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleque depois que gerou a Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serugue. E viveu Reu depois que gerou a Serugue 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serugue depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá, o pai de Abraão. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. O comentário diz: Ur dos Caldeus ficava aproximadamente 160 quilômetros da Babilônia, onde hoje é o Iraque. Essa é uma das cidades mais importantes e desenvolvidas daquela época, e que hoje já não existe mais, apenas ruínas, né? Então, Terá, ele perdeu um dos seus filhos, Harã. Então, ficou só Naor e Abraão. E aí, seguindo agora aqui a ordem no 29. E tomaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca.
E Sarai foi estéril, não tinha filhos. E tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Para terminar, o comentário do bispo diz: Abraão. Aqui começa a história de Abrão, que posteriormente teve o nome mudado para Abraão, um homem escolhido por Deus para influenciar a raça humana. É impossível que a fé continue a mesma depois de conhecer a vida deste, que é um dos maiores vultos da humanidade. A história de Abraão é tão forte que até hoje fala no mais profundo do nosso ser, pelo exemplo de fé que ele manifestou em Deus, desde o momento em que recebeu o chamado do Senhor até o último instante de vida. Ele deu a maior de todas as lições: viver pela fé, como está em Hebreus 10, 38. E nós vamos seguir a história de Abraão, mas não para já. Nós vamos agora entrar no livro de Jó, seguindo a ordem, cronológica. Então, para o próximo vídeo, nós vamos ler Jó 1 ao 5. E aí você pode até perguntar, mas por quê? Porque, segundo os historiadores, quem escreveu os 5 primeiros livros, começando por Gênesis, foi Moisés. E quem escreveu Jó, supostamente também, foi Moisés, naquele tempo, no tempo dele. Então, seguindo essa cronologia, então o livro de Jó entra agora, entre Abraão, a saída da vida de Noé, os filhos, esses anos todos que se passaram, e nós vamos entrar na vida de Jó. E sabe o que é interessante a gente notar aqui? Uma coisa, Os anos foram passando e o ser humano não se voltou para Deus. Agora a história vai falar de Abraão, Porque Abraão, ele teve uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus. E daqui para frente nós vemos a história sempre se ligando a uma pessoa. Mas esse tempo passou de Noé até Abraão. Olha quantos anos se passaram, Eu não fiz as contas aqui, mas foram muitos anos em que o ser humano esteve distante de Deus. Olha o problema que foi gerado ao longo desse tempo, Noé ainda manteve uma fé. Enoque, antes de Noé, manteve uma fé. Mas depois disso, as pessoas simplesmente foram vivendo por viver. E hoje nós vamos, terminamos aqui, o início da história de Abraão, mas só que amanhã nós vamos iniciar a história de Jó. E uma história surpreendente, E que história! Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro de Jó, mas é um verdadeiro exemplo. E nós vamos meditar nesse livro e vamos absorver dessa história os ensinamentos que Deus tem ali. Diferente do que muitos imaginam, a Bíblia não é um livro de lei que exige faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. A Bíblia, pelo contrário, ela nos conta história, ela nos envolve na sua história e nós tiramos lições dela. Qual é a lição que você está tirando até aqui? A lição de Noé, o fato dele ter se embebedado, do seu filho ter visto o seu erro, falado para os irmãos que cobriram a nudez do pai, Cão que foi amaldiçoado, depois se tornou essa nação tão rebelde, Agora inimigos do povo de Deus. Sem, que foi escolhido por Deus, quer dizer, o terceiro filho normalmente é o primogênito, mas foi Sem. Deus se agradou da geração de Sem. De Sem veio Abraão. Você vê lá Nimrod querendo construir a Torre de Babel, A intenção dele não era boa. Assim como Caim, lá no princípio, também não foi boa. Veja que o mais importante não é o exterior, mas é o que nós carregamos dentro de nós. Cuide da sua alma, cuide do seu coração. Ela é a coisa mais importante que você tem, ela é eterna. Ela vai passar uma eternidade ou com Deus ou com o diabo, no lago de fogo e enxofre. Pensa nisso, tá bom? Dê o seu gosto, faça o seu comentário, manda esse vídeo para alguém, tá bom? Fique bem, que Deus abençoe.